Oi. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Capítulo 1. Sobre os clubes de tiro paulistanos. O clube de tiro Calibre é diferente dos outros clubes de tiro que eu visitei. Você consegue parar o carro num estacionamento amplo e não tem nenhum aparato de segurança moderno, nada de arames farpados ou grades em sequência a serem vencidos antes da recepção, que fica nos fundos do estacionamento, depois de uma lanchonete com mesas coloridas numa espécie de varanda com telhado de amianto e iluminação de luz fria. O clube de tiro Calibre é o mais próximo da minha casa. Fica a 2,3 km na Tuneleiro, uma rua razoavelmente tranquila, na zona oeste de São Paulo. Passava um pouco das 8 da noite quando eu visitei o clube de tiro Calibre. A lanchonete da entrada estava vazia, a não ser por 2 homens de meia idade sentados numa das mesas coloridas. Eles eram barbudos e corpulentos e estavam vestidos com roupas camufladas que pareciam adequadas para se frequentar um clube de tiro e, ao mesmo tempo, ligeiramente cômicas. Mas os estojos plásticos para rifles ao lado das cadeiras mostrava que eles não estavam ali para brincadeira. No caixa da lanchonete tinha um adesivo preto onde se lia uma única palavra em letras de forma brancas: Bolsonaro. Foi a única manifestação política explícita que eu vi em todos os clubes de tiro que eu frequentei. Mas apesar do adesivo, apesar dos barbudos com roupas camufladas, o clube de tiro Calibre tinha um ar improvisado e cansado que me remetia ao barracão de algum sítio da minha infância e trazia certa nostalgia interiorana. Se me dissessem que aquilo era um clube de bocha, eu teria acreditado. Oi, tudo bem? Tudo bem? Só uma informação sobre curso de tiro? De tiro? Ou já Jornalistas, no geral, não são bem-vindos em clubes de tiro. Então eu não me apresentei como repórter em nenhum dos estabelecimentos que frequentei. Eu usei um gravador espião que parece um daqueles relógios de corrida, mas que grava até 40 horas ininterruptamente e que sobreviveu com louvor a dezenas de disparos dos calibres 22, 38, 9mm, 45 e 12. Eu resolvi ordenar os calibres do menor diâmetro para o maior diâmetro só para me exibir mesmo. Hoje eu considero que sei o bastante sobre armas de fogo para assistir a qualquer filme de ação fazendo comentários irritantes sobre como os atores estão fazendo tudo errado. Mas enfim, o dado importante é que ninguém sabia que eu era jornalista, então eu vou fazer o possível para não expor a identidade das pessoas com quem eu conversei. E no clube de tiro Calibre foram basicamente 2. O recepcionista, que me apresentou a parte de cima, incluindo o stand de tiro de pressão. Aqui pode vir um menor acompanhado do responsável, então o clube é para a família toda. Essa suposta característica familiar pode parecer estranha para você, mas é uma constante nos clubes paulistanos. Vários deles oferecem brinquedotecas que fariam frente a muito buffet infantil. Faixa de que idade? Esse chumbinho vai estar lá com o responsável. Apertou o gatilho. Eu tenho só 5, então acho que tava meio pequeno. Tranquilo, pode Dá pra vir. fazer? Dá, tranquilo. Você, a linha lá, o armamento, tudo atira com ele lá, tranquilo. O meu segundo entrevistado informal foi um instrutor que me mostrou o subsolo onde fica a pista dos adultos. Um homem de meia idade, vestindo uma polo azul tão cansada quanto a postura dele, que tinha chegado lá por acaso, 6 anos antes. Comecei a fazer umas obras para o dono aqui, depois caí para recarga, depois da recarga eu virei instrutor. Então aí... Você aprendeu a atirar aqui mesmo? Teve que tirar aqui. Andar 0. O estande de tiro do Calibre é parecido com o estande de todos os outros clubes. Um porão de concreto, várias baias para os atiradores e lá no fundo uma parede revestida com toras de madeira para evitar que os projéteis ricocheteiem. Aqui nós temos 7 linhas, tá vendo? 7 linhas. O nosso sistema de alvo é eletrônico, ó, tá em 7 metros. Eu vou apertar o Enter, ele leva para 7 metros. Mas eu não pretendia atirar ali. Pelos comentários do Google Maps, eu sabia que as armas já tinham visto dias melhores, o que é compreensível, já que o clube de tiro Calibre está no mesmo endereço há um tempo considerável. 31 anos. Nossa. Sim, passar aqui nunca tinha reparado que tinha um clube de tiro aqui. É que é meio discreto, né? Bem discreta, passa na frente aí, ninguém fica... Tem vizinho aqui no prédio do lado que não sabia. Ah, é? É. Do clube de tiro Calibre, eu dirigi mais 4 quilômetros até o Shot Brasil 2, um prédio de esquina no formato de caixote, com paredes vermelhas e pretas ostensivamente cercadas por grades de metal.
Do lado de dentro, com sofás de vinil preto e luz fria, o Shot 2 Brasil parece uma repartição pública. Parece o poupa tempo. E pouco antes das 9 da noite de uma quarta-feira de dezembro, estava lotado como uma unidade do Bom Prato na hora do almoço. Tá cheio, né? É o último dia de promoção, vai dar um pouco cheio. Ah, de promoção? Eu logo percebi que aquilo não era pra mim. O ambiente tudo tinha uma impessoalidade burocrática que me incomodou demais. Mas, por amor ao jornalismo, eu aceitei conhecer o clube, o que no fim foi uma boa ideia, porque o stand estava estrumbado de cheio e propiciou uma pequena catarse sonora. O stand tem uma segunda recepção, onde o senhor vai solicitar armamento, munição, se precisar de qualquer apoio, tem de instrutores também. Aqui a gente ainda estava numa antecâmara totalmente forrada de espuma acústica cinza escuro. Os clubes de tiro, aliás, gostam muito de cinza escuro, preto e tons de tinta que simbolizem basicamente a ausência de vida. O instrutor que estava servindo de guia turístico se certificou de que eu estava com os meus protetores auriculares e óculos de proteção devidamente colocados e abriu a última porta. Esse aqui é nosso espaço, 11 baias, cada baia tem 17 metros. Entra só uma pessoa por baia, exceto o nosso instrutor que fica fazendo o acompanhamento do treinamento. Precisou de qualquer apoio, tem alguma dúvida, arma na bancada, levanta a mão, o instrutor vai até você. E esse pessoal que tá aqui, eles estão fazendo curso? Essa turma que está aqui está fazendo prática de tiro. Eles estão pesquisando. Quem está fazendo prova prática hoje para avaliação do CR são os 2 últimos blocos. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 84 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre o resultado da política armamentista de Jair Bolsonaro e sobre o grupo de brasileiros mais amado pelo ex-presidente, o dos caçadores, atiradores desportivos e colecionadores. CACs para os íntimos. Como esse é um assunto bem amplo e complexo, a gente vai fazer isso em 2 episódios. Nesse e no próximo. Mas antes, eu preciso falar da novidade escafandrística de 2023. E talvez você já saiba do que eu tô falando. Porque desde o último episódio, a ficha técnica que encerra os nossos programas passou a ser lida por um apoiador diferente em cada programa. Como eu disse lá no final do episódio 83, essa foi uma forma que eu encontrei para trazer as pessoas luminosas mais para perto e ao mesmo tempo reforçar a importância do financiamento coletivo para manter o podcast nos tocadores. Então, se você apoia o projeto financeiramente e quiser entrar na lista de espera para a leitura de um encerramento, me manda um e-mail no contato@radioescafandro.com. Quanto às outras recompensas, elas continuam valendo para apoios mensais recorrentes. Acesso antecipado aos episódios, acesso a uma área com algumas entrevistas completas e, com valores mais altos, livros autografados ou canecas customizadas. Mas o mais importante, claro, é que quando você se torna um ouvinte financiador, você ajuda o podcast a seguir adiante e permite que a gente tente fazer episódios cada vez melhores. Então, se tiver uma sobrinha no orçamento aí, vai lá em catarse.me/escafandro e escolhe o valor com o qual você quer ou pode apoiar. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser apoiar por outro caminho, não tem problema. No nosso site, radioescafandro.com, na aba Apoie, tem tudo explicadinho. No mais, me segue nas redes. Eu tô no Twitter e no Instagram como Rádio Escafandro e como Tomás Chiaverini. Capítulo 2. Sobre fazer uma pesquisa etnográfica num clube de tiro. Se você quiser abrir um clube de tiro, vai ter de pedir uma autorização pro Exército Brasileiro. Mas eu já te adianto que a coisa não tá muito fácil nesse sentido. Desde que Lula assumiu a presidência, quer dizer, desde o dia seguinte ao dia em que Lula assumiu a presidência, a coisa anda meio mal parada pro setor armamentista. Ou seja, a verdade é que se você quiser abrir um clube de tiro, talvez você tenha perdido o bonde. E olha, foi um belo bonde. Durante os 4 anos em que Bolsonaro ocupou a presidência, o Exército permitiu a abertura de 1.483 clubes de tiro, o equivalente a um novo clube por dia. E a coisa foi não crescendo. Em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, foram 235. Em 2022, foram 475.
Esse último número equivale a um aumento de 287% na concessão de licenças em relação a 2018, quando o governo Temer permitiu a abertura de 165 clubes. Enfim, é muito clube de tiro. É tanto clube de tiro que teve gente arriscando o próprio emprego para tentar entender um pouco melhor o que acontece nos porões à prova de som que se multiplicam pelas cidades brasileiras. Eu sou Roberto Shoa, sou policial federal. O Roberto Shoa foi chefe do setor de controle de armas de fogo da Polícia Federal, o SINARME, na região norte do estado do Rio de Janeiro. Ele ocupou esse cargo por 5 anos entre 2015 e 2020. Foi uma época que me intrigou muito essa questão do interesse das pessoas por armas de fogo, e isso me fez ir para a academia, estudar um pouco esse tema. Fiz uma especialização, fiz pesquisa, fiz mestrado, pesquisa também em clubes de tiro, o que acabou dando como resultado o meu livro, que se chama Armas para Quem? A Busca por Armas de Fogo, que é uma pesquisa que tinha o objetivo de conhecer quem são essas pessoas que estão em busca de armas de fogo e por que as querem, né? Por que acham que é a melhor decisão? Spoiler dos próximos capítulos. Não é a melhor decisão. Hoje em dia, você está trabalhando na Polícia Federal ainda? Não me demitiram ainda. A minha conversa com Roberto Shoa aconteceu em dezembro de 2022, quando o Bolsonaro ainda era presidente. Pelo menos no papel. E você está em que função na polícia? Agora eu tô numa sala tocando um inquérito policial, porque é aquilo, né? Quando incomoda muito, fica num canto e toca a vida. Entendi. Você, como policial, já esteve em algum tiroteio? Na Polícia Federal, não. Na Polícia Civil, passei, porque eu fui policial civil no Rio de Janeiro. Já teve situações complicadas no Rio de Janeiro, porque você sabe que comunidade lá, qualquer lugar que você vá, é tiro, né? Mas eu não fui eu diretamente disparando em determinada pessoa, não. Participando de operação maior. Me fala um pouquinho sobre como é que foi a pesquisa para esse livro. Foi muito interessante, porque quando eu começo a pesquisa... O Roberto Shoa me contou que o objetivo inicial era pesquisar as pessoas que pediam registro ou posse de arma de fogo. Eu não tinha uma ideia de ir para clubes de tiro. Mas aí o pessoal da universidade olhou para a proposta, olhou para o currículo dele e falou... Peraí. Você tem acesso a algo que ninguém tem, que são os clubes de tiro. Você vai precisar entrar nesse mundo e entender essas dinâmicas, quem são essas pessoas, por que elas querem armas de fogo, como elas convivem, quais são suas práticas. E eu encarei o desafio e comecei a frequentar alguns clubes de tiro aqui da minha região, né? Campos dos Goitacazes, é isso? Isso, interior do Rio de Janeiro. O Shoa fez uma pesquisa rápida e escolheu 2 clubes para investigar. Um com 70 anos de história e o outro recém-inaugurado, justamente para ter essa visão de um público que já era atirador e um outro público que estava chegando nessa demanda por ser CAC recente. E você frequentou como? Como policial, como pesquisador? Como é que você se apresentava quando você chegava nesses lugares? Isso aí foi muito engraçado, porque todos sabiam que eu era policial federal porque eu era o chefe do setor SINARME, né? Então muitas pessoas tinham contato comigo ao pedir autorização para comprar arma de fogo. Isso, por um lado, facilitou a entrada nos clubes. Eu tinha que ser aceito. Eu só estava entrando por ser policial. Foi aquele momento, não, vamos deixar ele frequentar, vamos deixar ele entrar, porque ele é um policial. Havia uma expectativa, entre os CACs principalmente, de que a minha presença seria benéfica para eles, que eu era um aliado dele, e que de alguma forma eu defenderia as ideias deles, porque há uma compreensão de que os policiais são armamentistas, que os policiais defendem essa ideologia. Por outro lado, eu deixava claro, olha, eu estou aqui não como policial, eu estou como pesquisador acadêmico, eu vou apresentar questionários, eu vou observar, eu vou conversar com vocês, mas vocês fiquem tranquilos porque isso aqui é um trabalho sério. E no fim? Não foi fácil. Sempre tinha aquela coisa mas agora, você é policial ou você é pesquisador? Eu falava, não, agora eu não sou ninguém, me deixa quieto, me deixa sozinho aqui. Foi complicado, mas eu te digo que não se resumiu só aos clubes, não. Na academia eu também tive problema por ser policial. Eu falava com a minha esposa na época que ela era a única pessoa que ainda me tratava bem, porque na delegacia e nos clubes de tiro eu era um esquerdopata, e na academia eu era um protofascista. Então, eu não tinha lugar no mundo, foi uma época difícil, mas interessante.
E aí, nos clubes de tiro, você teve um protocolo de trabalho, de entrevistar as pessoas? Me conta um pouquinho de como é que era esse trabalho, assim. Eu frequentava, eu ia dias de prova, eu chegava cedo, eu observava, eu gostava muito de observar as dinâmicas. Se o pessoal ia com família, se não ia, se tinham mais homens, mais mulheres. Se você tinha confraternização antes, confraternização depois. Eu ficava batendo papo com eles, mas sempre com o olhar do pesquisador, né? Não era aquela conversa jogada fora. Ali eu estava tentando buscar informações. Mas eu também apresentei questionários semi-estruturados, questões de socioeconômicas, grau de instrução, isso tudo, porque eu queria confrontar o que eles respondiam nos questionários com o que eu tinha de impressão no trabalho de campo. Porque às vezes falavam uma coisa para mim e respondiam outra no questionário anônimo. Por exemplo? Quando eu pergunto se eles andavam armados fora dos trajetos permitidos. Ali eu era policial federal, eu não ia falar que estava praticando abertamente o crime de porte ilegal de arma de fogo, né? Claro. Nos questionários que foram anônimos já apareceu a resposta que sim. Capítulo 3. Sobre levar um tiro nas costas. A minha história foi aos 18 anos. Mas é uma coisa que ficou bem marcada na minha vida, né? Essa é a Andréia Abreu. Ela mora no Rio de Janeiro, tem 46 anos, é casada, trabalha numa empresa de home care. Estou estudando para fazer concurso, correndo atrás. A história que ela me contou aconteceu há quase 3 décadas. 94. Em Santa Teresa, um bairro tradicional do Rio de Janeiro, cheio de ruelas estreitas, casarões da década de 1940 e vilazinhas charmosas. Eu morava numa vila em Santa Teresa. E numa noite, assim, a gente estava conversando, eu, minha mãe, com umas vizinhas dessa vila, né? Eu comecei a ouvir uns estouros, assim. Como isso aconteceu no mês de julho, ela achou que podiam ser bombinhas de São João. Eu falei, nossa, estão soltando bomba. Ela até tinha uma ideia de quem podia ser. Um vizinho que tinha uma relação, vamos dizer, excêntrica com artefatos dotados de pólvora. Ele tinha mania de jogar bomba em cima das pessoas. Não sei se ele já estava ficando senil, não sei. Já era um idoso, né? Na dúvida, elas acharam uma boa encerrar a conversa. Vamos pra casa e vamos dormir. Se despediram dos vizinhos, a mãe da Andréia entrou na frente e ela lembra de ter parado um instante, talvez tentando entender melhor o que estava acontecendo. Eu falei assim, mãe, o fulano tá soltando bomba ainda pra cá. Aí a minha mãe, Andréia, fecha a porta. No que eu fui fechar a porta... O barulho das explosões mudou. Foram 3 estampidos, assim, né, em direção à minha casa. Além deles, ela lembra de ter escutado 2 impactos. Um na porta da casa e o outro na esquadria da janela basculante da vizinha. O terceiro, ela não escutou, mas sentiu. Na minha lombar. Eu senti uma pancada. Como se alguém tivesse me dado um soco e empurrado ao mesmo tempo, sabe? Aí eu fui sentindo queimando, assim, foi queimando. E a perna foi formigando, eu fui perdendo a força na perna. Aí o formigamento e a fraqueza das pernas foi aumentando. E eu caí e fiquei encostada assim no sofá de casa. A mãe dela começou a gritar desesperadamente. E eu com a mão assim na lombar, do lado assim na lombar. A essa altura, ainda não passava pela cabeça da Andréia a possibilidade de ter sido atingida por um tiro. Só quando o pai da Andréia tirou a mão dela e olhou o ferimento, eles finalmente entenderam o que tinha acontecido. Foi um tiro. E aí foi uma loucura, né? Nessa hora todo mundo se apavorou e a única coisa que a Andréia lembra de ter feito foi mexer a própria perna. Eu ficava mexendo minha perna, eu fiquei com medo de não sentir mais as minhas pernas, né? E aí foi aquele desespero, e leva pro hospital, e aí... Nessa época o pai da Andréia estava sem carro. E aí gritou por vizinho, desespero, assim, que ficou todo mundo muito louco, assim, muito desesperado. Me pegaram, assim, no colo, né? E me botaram dentro do carro lá do vizinho e me levaram pro hospital. Pra emergência. A essa altura, apesar de seguir mexendo a perna de tempos em tempos, a Andréia continuava com medo de acabar numa cadeira de rodas pro resto da vida. Um medo que só diminuiu depois de ela passar pela triagem da emergência e por um exame de imagem que revelou onde estava a bala. Um projétil de calibre 32 disparado por um revólver. Fizeram raio-x e aí viram que a bala ficou muito próxima da minha coluna, que eu dei muita sorte porque ficou assim milímetros de atingir a coluna. E aí? O que se faz num caso como esse? Bom, basicamente nada. Como a bala não atingiu nem um nervo e nem a minha coluna, ela só atingiu o músculo mesmo. Então eles falaram que fazer uma cirurgia era mais arriscado, porque na cirurgia poderia atingir algum nervo e eu ficar sem andar. O medo dessa possibilidade
não só por parte da Andréa, como também por parte da família, era tão grande que o pai dela teve dificuldade em acreditar na sorte da filha. Meu pai achando que eu não ia andar mais, eu tive que levantar mesmo com dificuldade para tentar andar um pouquinho, dar uns passinhos para ele ver que eu estava andando. E aí a orientação dos médicos era assim, você vai apalpando, se ela estiver saindo, você vai sentir, porque vai sentir um carocinho, assim e tal. Mas nunca senti nada, eu tenho ela até hoje aqui dentro de mim, entendeu? Você anda com esse lembrete aí Sim. pela vida, é isso? Sim. Toda vez que vai mudar o tempo, eu já sei antes de todo mundo, porque ela começa a incomodar, sabe? Ah, é? O trajeto que ela fez, assim, onde tem a pólvora, né, o projétil, ela dói, assim, dá. Não é uma dor insuportável, mas é um incômodozinho que dá, e a gente já sabe que vai chover. Nossa, eu achei que isso era só coisa de filme americano, mas é de verdade, então. É de verdade. Não tem aquela coisa do cara que voltou da guerra, que fala que o tempo vai mudar por causa do estilhaço de granada, quer dizer que isso acontece mesmo, né? Acontece de verdade. Na época eu tinha até medo de passar em aquelas portas giratórias de banco, ficava com medo de apitar. Eu falei, como é que eu vou explicar que eu tenho uma bala alojada nas minhas costas? Mas nunca aconteceu. Mas de mudar o tempo acontece. E Andréa, você sabe um pouco mais do que estava acontecendo com seu vizinho? Quem que é esse cara? Quem que atirou? De onde veio essa bala? Você sabe alguma coisa mais sobre isso? Eu conhecia ele desde criança. Eu não sei se ele estava ficando meio louco, não sei, porque ele era um idoso já, né? Até hoje eu não sei o que passou na cabeça dele de fazer isso. Quando eu fui na delegacia para prestar depoimento, né, eu acabei vendo o depoimento dele, que ele fez o depoimento dele antes. E eu vi lá que ele falou que tinha tropeçado na escada, alguma coisa assim. Mas até hoje eu não sei. Assim, a filha dele, quando eu voltei para casa do hospital, foi me pedir perdão, desesperada, chorando muito, sabe? Mas até hoje eu não sei. Eu acho curioso você ter sido atingida por um vizinho, né? Numa cidade como Rio de Janeiro, que a gente vê tanta história de bala perdida por causa de polícia e do tráfico, e você foi pega, assim, uma coisa tão, sei lá, familiar, assim, né? Dentro do bairro, assim, dentro da sua vila. Como é que você vê essa ironia, assim? É muito louco, assim, porque a gente anda com tanto medo na rua de cair, de repente, num fogo cruzado, né? E ser vítima, a gente vê tantos casos, e eu fui vítima de um vizinho que me conhecia desde criança, que eu acho que eu nunca vou entender o motivo dele ter feito isso. A única explicação que eu tenho é que ele estava senil, né? Que ele não estava no juízo perfeito, ele não estava normal. E é provável que a Andréa nunca vá saber o que motivou a série de disparos daquela noite, porque no dia seguinte o vizinho desapareceu, ficou um tempo escondido e voltou para casa sem ninguém saber. Os vizinhos só descobriram que o homem estava lá porque um mês depois ele foi encontrado morto, vítima de um câncer. Capítulo 4. Sobre os revólveres calibre 32 da minha família. Eu sou o feliz herdeiro de um revólver calibre 32, o que, assim como a história da Andréa, prova que o Brasil pré-Bolsonaro já gostava de armas de fogo. O meu revólver era do meu avô, que sempre foi um pequeno comerciante e nunca teve motivo para ter uma arma. Na coronha tem uma medalha com um anagrama gravado. Tá meio gasto, mas dá para reconhecer as letras B e H entrelaçadas. O logo é claramente uma imitação da marca americana Smith & Wesson. Depois de alguma pesquisa, eu descobri que é uma marca espanhola, Beisteg Hermanos. Eles começaram fazendo armas em 1909, mas depois da Primeira Guerra, tiveram a sensata ideia de redirecionar as forjas para a produção de bicicletas. Fica aí a dica pro pessoal da Taurus. O meu revólver 32 é bonito, mas pouco intimidador. Cano médio, cromado, coronha de madrepérola. Parece a arma que uma jovem da alta sociedade sacaria da bolsa durante uma ópera se fosse atacada por alguém se fingindo de fantasma. É um pouco curioso ter uma arma tão feminina. É como se toda a ilusão da masculinidade e o antídoto a ela habitassem o mesmo objeto. O fato do meu avô não ter deixado uma única munição junto com a arma também ajuda nesse fenômeno freudiano de castração bélica. Aquilo que hoje pode ser encarado como um ato de prudência, o meu avô não deixou munição, mas deixou o registro da arma. Um papel amarelado com um timbre do Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, onde meu outro avô passou uma noite preso sob suspeita de ser membro do Partido Comunista
o que ele de fato era. Esse meu segundo avô, curiosamente, também tinha um revólver 32, que quando ele morreu, foi parar no alto do armário do sítio onde eu cresci, devidamente acomodado numa caixa de madeira forrada de cetim vermelho. Esse segundo revólver era maior, cano longo, preto, coronha de madeira escura, definitivamente mais másculo. A lenda familiar diz que o meu avô usou aquela arma na Revolução de 1932, o que é curioso, porque o irmão do meu outro avô morreu nessa mesma revolução, o que fez o pai deles, meu bisavô, esconder todos os filhos numa fazenda até a guerra acabar. Como os meus pais brigavam muito, eu passei boa parte da minha infância com medo de que um deles usasse o revólver 32 que foi do meu avô para matar o outro. Um fato que me acalmava um pouco era a munição, que também tinha sido adquirida durante a Revolução de 32. Uma vez meu pai tentou acertar uma mão pelada que morava no forro e fazia xixi sempre em cima do piano, por mais que a gente mudasse o piano de lugar, e só metade das balas disparou. O mão pelada, que é uma espécie de guaxinim nacional, deu um tchauzinho, voltou pro buraco do forro e continuou fazendo xixi em cima do piano. O revólver 32 que meu avô usou na Revolução acabou roubado durante um assalto. Capítulo 5. Sobre as armas exibidas no Clube de Tiro Guepardo. O Clube de Tiro Guepardo fica a 15 quilômetros da minha casa, num bairro de classe média alta da Zona Sul. Guepardo, vale dizer, é um nome fictício e a voz das pessoas que trabalham lá foi distorcida para dificultar o reconhecimento. O Guepardo foi o único clube de tiro de São Paulo em que eu consegui atirar sem ter o certificado de registro. Porque entre a minha visita aos primeiros clubes de tiro e a minha visita ao Guepardo, o Brasil impulsou um presidente que não quer todo mundo armado e que baixou uma série de restrições à prática de tiro. O Guepardo tem um muro alto pintado de preto com um sistema eletrônico de vigilância. Quando você atravessa esse primeiro portão que dá num pátio interno, topa com segurança mal encarado. No alto da fachada, que também é toda preta, tem um distintivo gigante com desenho de um felino. Ué, tudo bem? Só já? Não, eu vim aí fazer um curso. Tá ótimo. Tá armado? Não. Não? Só subir na recepção. Obrigado. Eu não sei o que ele faria se eu dissesse que sim, estava armado. Também não perguntei. Pra falar a verdade, eu fiquei meio sem reação. Na última vez que alguém me perguntou se eu estava armado, foi na entrada de um bar em Kinshasa. Na penúltima, tinha 2 caras de Tuca Ninja me apontando pistolas semiautomáticas. Enfim, essa não é exatamente uma pergunta muito corriqueira. O Clube de Tiro Guepardo é novinho em folha. Foi inaugurado em 2021. As paredes são cinza escuro ou pretas, tem telas planas para todo lado e divisórias de vidro. É como se eles tivessem contratado o diretor de arte de alguma série de agência secreta americana para decorar o ambiente. As armas que o Clube de Tiro Guepardo empresta para os sócios e visitantes ficam numa sala no subsolo, no mesmo piso do estande e ao lado da lanchonete. Na lateral dessa sala tem um grande balcão de madeira com banquetas altas. Na primeira metade, o balcão é operado por um chapeiro que oferece lanches e refrigerantes. Na segunda, o atendimento fica a cargo de um armeiro que dispõe de vários cardápios plastificados com os cursos oferecidos e o preço de cada tipo de munição. Preço para visitante, 9mm é 8, a de 38 é 10,50 e a de calibre 12, 18,50. 18,50 cada um. Atrás dele, penduradas na parede, estão as armas, que não tem nada a ver com os revólveres 32 da minha família, porque aquelas armas são todas inegavelmente masculinas, poderosas e bonitas. Estão ali para seduzir, para fazer você esquecer da estupidez que é criar todo um universo de entretenimento em torno de um objeto inventado para matar. E elas lançam mão exatamente disso, do entretenimento, de toda uma cultura do entretenimento que tem as armas de fogo como a muleta final. Sim, caro ouvinte, eu tô falando do cinema. O exemplo mais claro dessa tentativa de emprestar o magnetismo de Hollywood é uma Desert Eagle dourada. A Desert Eagle é uma pistola gigantesca que praticamente não é usada no mundo real porque é muito pesada e desengonçada, mas que sempre aparece quando algum herói precisa ser mostrado como um extra durão. A Desert Eagle dourada do Guepardo lembra as pistolas do Nicolas Cage no filme A Outra Face, mas é curioso que as armas do filme na verdade são Colts 45 M1911,
que por coincidência ou não, é a arma que está exibida bem ao lado e que foi a pistola padrão dos soldados americanos durante a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Guerra do Vietnã, e por isso, obviamente, está em todos os filmes ou séries sobre a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e a Guerra do Vietnã. Na verdade, essa informação não está exatamente certa. De 1911. A arma exibida ali é uma versão nacional da 45M 1911, produzida pela Taurus. Pode ser comprada por uma bagatela de R$7 mil, enquanto a versão original da Colt custa mais de 30 mil. Depois, no alto, tem os rifles de assalto padrão AR-15, também inspirados no modelo mais usado pelos americanos. Bem no centro, tem uma espingarda calibre 12, a arma que está na soleira da porta de 9 entre 10 filmes em que existe uma arma na soleira da porta. Embaixo dela, uma espingarda 32 estilo Winchester, com aquela alavanca que permite a recarga rápida e que está em todo o filme de cowboy em que um cowboy usa uma espingarda. E por fim, quase ao alcance das mãos, uma Glock, a pistola que dominou os filmes americanos desde o S. Marshalls, em que ela está no centro da trama. Na primeira aparição de destaque da pistola, o personagem interpretado pelo Tommy Lee Jones tira sarro da arma do policial novato, personagem do Robert Downey Jr. Arruma uma Glock pra você, ele diz. Se livra dessa pistola cromada de menininha. Capítulo 6. Sobre ser amado por um presidente que não ama ninguém. Bruno? Oi, Tomás. Esse é o Bruno Langiani. Tudo bem? Tudo, você me escuta bem? Se você é escafandrista raiz, talvez se lembre do Bruno. Tudo bem, e você? Ele conversou com a gente num primeiro mergulho no tema das armas de fogo nos idos de 2019. Episódios 2 e 3, Por que amamos as armas de fogo. Tô te escutando bem também. Ah, legal. O Bruno tem 40 anos, é bacharel em Relações Internacionais e em Direito. E recentemente fiz um mestrado em Políticas Públicas na Universidade de York, no Reino Unido, estudando especificamente essa temática de tráfico de armas e como o governo brasileiro lida com esse problema no Brasil. O Bruno também atuou no setor público, mas hoje é gerente do Instituto Sou da Paz, onde trabalha há 11 anos. Por fim, ele é autor do livro Arma de Fogo no Brasil, Gatilho da Violência, lançado pela editora Telha. Um breve resumo, acho que é isso. Por esse resumo, a gente pode concluir que os últimos 4 anos na vida do Bruno Langiani foram tanto agitados, porque nunca um governante chegou nem perto de fazer a quantidade de mudanças no setor de armas de fogo e munições que Jair Bolsonaro fez. Foram mais de 40 portarias, decretos, instruções normativas, projetos de lei. Muitas vezes, em algumas semanas, a gente chegou a ter 4 decretos publicados no intervalo aí de 7 dias, né? Isso faz com que seja literalmente impossível falar sobre todas as mudanças em um episódio de podcast. Mas, de modo geral, a gente pode dizer que, em primeiro lugar, essas mudanças facilitaram a compra de armas e munições por civis e aumentaram absurdamente o poder de fogo das armas que podiam ser compradas. Em geral, você tinha uma gradação com civis acessando armas menos potentes e ele quadruplica essa potência de armas. Então, hoje, mesmo um civil que se registra na Polícia Federal, ele pode ter armas mais potentes que as da polícia. Aqui um detalhe importante. A minha conversa com Bruno Langiani também aconteceu em dezembro de 2022, quando o Brasil ainda estava sob o governo Bolsonaro. Assim que Lula tomou posse, esse quadro todo mudou. A gente vai falar dessas mudanças no próximo episódio, mas a contextualização que o Bruno e eu fizemos é importante para a gente entender os impactos de tudo que aconteceu na segurança pública. Chega de opressão. Quer um exemplo? Eles já me humilharam muito, a minha família. Mas eu não tô atirando em cima deles, eu dei perto. Eu não atirei neles. Arrebentou o vidro. Mas arrebentar a vida. Eu vou. Pera aí, só um minutinho. A gente viu o Roberto Jefferson. Não atirei em ninguém para pegar. Tirei no carro. Que era alguém que já estava respondendo a vários inquéritos, vários processos. 4, eles correram, falei, sai porque eu vou pegar vocês. Que já tinha gravado vídeos sobre violência contra policiais. E eu não vou me entregar, não vou. Chega. A polícia foi enviada para cumprir uma medida judicial. Foram 4 policiais armados com pistolas 9mm. E esses policiais, quase que os 4 morrem porque eles foram facilmente emboscados por um civil. Por um senhor idoso, vale dizer, né? Um senhor idoso, claramente com problemas psicológicos. E, enfim, não matou
esses 4 policiais por um acaso, né? Porque nem mesmo o vidro blindado da viatura que os policiais usavam foi suficiente para o tipo de arma que estava liberado na mão dessa pessoa. Além da questão da potência, o governo também alterou a quantidade de armas que podem ser compradas sem qualquer justificativa. Geralmente você tinha aí um teto de até 2 armas e uma necessidade de justificar cada compra. Isso foi para 6, sem nenhuma necessidade justificativa, e um atirador esportivo, por exemplo, que antes do Bolsonaro, uma pessoa que era competidora internacional, que já estava há muitos anos na categoria, ela poderia ter no máximo 16 armas, e o Bolsonaro passou para 60 armas sem nenhum tipo de gradação. Quer dizer, durante o governo Bolsonaro, se eu me registrasse como CAC no Exército, eu poderia comprar 60 armas, sendo que dessas, 30 poderiam ser fuzis semiautomáticos de calibre restrito. O que vale dizer, são armas de guerra, não de competição. A gente teve uma expansão aí bastante desregulada de o tal do porte de trânsito para CAC. Essa mudança pode parecer menos relevante, mas na verdade ela causou uma reviravolta no setor e muitos clubes de tiro só existem por causa dela. Porque antes de 2017, os atiradores viviam um pequeno dilema. Afinal, a posse era permitida no Brasil. Qualquer um podia comprar uma arma, registrar na Polícia Federal e ter essa arma em casa. Além disso, em casos excepcionais, se você tivesse uma profissão de risco, se tivesse sofrendo ameaças, enfim, se pudesse justificar a necessidade de andar armado, a Polícia Federal te concedia um porte. Só que participar de competição de tiro não era uma justificativa para andar armado. Então, os atiradores que queriam praticar em um clube tinham de levar as armas guardadas em um estojo, sem a munição, que tinha de ir no recipiente separado. Além disso, o atirador tinha de imprimir um documento falando em qual clube estava indo e em que horário. Isso mudou já em 2017, no governo de Michel Temer. O Exército passou a permitir que as armas fossem transportadas com munição e prontas para o uso. A justificativa? Proteger a arma em questão de assaltos e roubos. Isso fez, por exemplo, com que muitos clubes de tiro passassem a funcionar 24 horas. Assim, o sujeito que queria ir armado para balada e fosse parado pela polícia podia dizer que estava a caminho de um clube de tiro. E daí para frente a coisa foi não crescendo. Em 2019, já no governo Bolsonaro, caçadores e colecionadores também passaram a poder carregar os seus brinquedinhos municiados prontos para matar. Em 2021, veio a pá de cal no controle. Os CACs passaram a poder andar armados em qualquer horário e em qualquer percurso. A justificativa continuava sendo a ida ao clube de tiro, mas na prática, os CACs ganharam o direito de andar armados. Que antes você tinha aí que ter uma guia de trânsito que dissesse, olha, eu vou treinar na sexta-feira, saindo de São Paulo, indo para Barueri. Agora ele colocou uma redação de que independe do trajeto, independe do horário, e é por isso que as pessoas aí, enfim, têm visto no noticiário muitas vezes o CAC bêbado com arma na cintura na boate. Surgia o que especialistas chamam de porte abacaxi. Quer dizer, na prática, o governo federal usou um decreto para liberar o porte de armas no Brasil. Um decreto, não custa lembrar, é uma ferramenta administrativa do Poder Executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Serve, entre outras coisas, para que esses poderes possam determinar como uma lei vai ser aplicada na prática. Só que no caso do porte abacaxi, o decreto do Bolsonaro, assim como a portaria do Exército do Temer, estavam simplesmente indo contra a lei. Você atraiu com muita força para o Exército todo tipo de pessoa que queria andar armada. E acho que Tomás, esse é o ponto que explica, um dos pontos que explica por que essa é uma categoria que explodiu no Brasil. E com isso? Quando você abre uma avenida desse tipo, cabe de um tudo, então desde gente que está muito bem intencionada, mas a gente tem miliciano, a milícia sempre teve entre o seu principal campo para recrutar policiais e ex-policiais. Dentre as características que mais atraíam é porque essas pessoas podiam andar armadas. Então, para a milícia é muito bom ter um parque de gente bem maior para você recrutar. Para a agiota, você ter alguém que tem uma arma na cintura para cobrar dívida atrasado é algo que funciona bem para o negócio. E para todo tipo de sorte de pessoas, aquele cara que gosta de assediar a mulher na balada, mexer com a mulher dos outros e que antes tomava uns tapas e uns socos, agora
Com arma de fogo ele se sente mais empoderado para barbarizar aí pela noite. Para piorar, como a gente já disse, o governo fez isso em mais de 40 ações que passaram por instrumentos diversos. Isso criou uma confusão jurídica que ainda hoje dificulta o trabalho de fiscalização, que já era problemático. Isso foi feito concomitantemente a uma outra ação, que é uma ação de desmonte dos órgãos de controle, dos mecanismos de controle. Teve um episódio muito grave do presidente por Twitter mandando o exército revogar portarias de marcação e rastreabilidade de armas de fogo. Então houve uma pressão muito grande no exército para o aperfeiçoamento dessas normas. Essas normas foram publicadas em abril de 2020 e o presidente mandou revogar. Quer dizer, a gente tem no governo Bolsonaro um pouco pior dos dois mundos, né? De um lado, o afrouxamento para que as pessoas possam ter mais armas mais potentes, comprem com mais facilidades, comprem mais munição. E do outro lado, o que poderia ajudar o trabalho policial, que são boas marcações, bons sistemas de consulta, boas possibilidades de rastreamento, isso foi enfraquecido, inclusive em questões orçamentárias, né? A gente tem o exército hoje tendo que fiscalizar um número muito maior de pessoas, um número muito maior de lojas, um número muito maior de clubes de tiro, mas com um orçamento inferior ao que eles vinham tendo anteriormente. Isso virou terra de ninguém. Policial Federal Roberto Shoa. Você tem a possibilidade de um CAC comprar 20 quilos de pólvora. Dá para recarregar quase 40 mil munições. Um CAC. Tem 700 mil. Olha a quantidade de munição que pode ser recarregada. Você tem um mercado informal, onde eles trocam cartuchos, pólvora, entre si, e você não consegue saber se foi com a pólvora de A, se foi com um cartucho de B, ou com a espoleta de C, e se está indo para a mão de D, que pode ser um criminoso. E você tem a possibilidade do CAC de comprar 180 mil munições. Isso é loucura. Munições sem numeração. E aí? Para onde elas vão? Até 2018, o revólver era a arma mais vendida do Brasil. 3/8, né? 3/8. Agora é a pistola 9mm. Em fevereiro desse ano, a Taurus estava comemorando no seu site a venda de 60 mil fuzis para o mercado interno. Olha isso. 60 mil fuzis. Onde estão? Ninguém sabe. Capítulo 7. Sobre os funcionários do Clube de Tiro Guepardo. Os funcionários do Clube de Tiro Guepardo usam um uniforme de uma cor curiosa. Algo ali entre o verde oliva e o caqui. É uma cor ridícula. Que fica ainda mais ridícula porque as camisas têm um corte militar com direito àquelas alças nos ombros para prender insígnias. Para mim, parece ser um uniforme criado por um figurinista de um filme americano da década de 1990 sobre algum país tropical que estivesse sofrendo um golpe militar. Para a recepcionista do Guepardo, parecia outra coisa. É engraçado vocês usam um uniforme que parece que a gente tá num colégio militar. A atendente era bem simpática e sorridente. E a impressão que eu tive foi que os funcionários do Guepardo se dividiam em dois grupos bem claros. O dos que eram simpáticos e sorridentes e que não andavam armados, aí além da recepcionista estão incluídos o atendente da lanchonete e o armeiro, e os instrutores que andavam armados e estavam sempre de cara fechada. Dentre eles, a maioria usa pistolas Glock, metidas em coldres modernos presos nas calças cargo daquela cor ridícula. São todos altos, musculosos, usam corte de cabelo degradê estilo militar. 2 deles usavam também facas de combate presas no cinto. E para mim, o mau humor estava meio ligado com essas armas todas à mostra. A minha impressão é que eles queriam estar pulando de um avião numa aldeia paquistanesa, matando traficantes numa favela, combatendo vietnamitas no delta do Mekong, qualquer coisa menos ensinar paulistanos almofadas a se defender de alvos de papelão. E aqui eu tenho um exemplo. Eu ouvi falar que em todas as quartas-feiras era possível atirar na pista dinâmica. Um grande salão subterrâneo com alvos diversos, incluindo alvos móveis e até um carro todo crivado de balas. E olha só, eu não estava ali para aprender a atirar de fato. Eu estava ali para entender por que as pessoas iam ali.
Mas quando pensei na possibilidade de correr pela tal pista dinâmica com uma pistola carregada na mão, quem sabe até dar uma bela cambalhota antes de acertar 3 tiros no capô da carcaça de um Vectra, meu sangue ferveu. E quando eu me tornei sócio do Guepardo, sim, em nome do jornalismo eu me tornei sócio do Guepardo, a mocinha sorridente da recepção me disse que isso me daria o direito de treinar na pista dinâmica. Mas agora, o instrutor dizia que não. Na pista dinâmica tem que ter um curso, uma habilidade maior com a arma. Ah, é? Você já tem CR, alguma coisa? Não, mas ela me falou que com inscrição no clube já podia fazer. Não. Apesar disso não ter a menor importância, eu me senti como uma criança que foi barrada no pula-pula e resolvi ver se o armeiro simpático que estava ouvindo a conversa me dava alguma ajuda. Eu não posso fazer a pista dinâmica? Se não fizer, não pode. Quando o armeiro confirmou a informação da recepcionista, o instrutor ficou realmente irritado. Tive a impressão que o que ele queria mesmo era sacar a Glock, me abater com 2 tiros, depois com a outra mão puxar a faca tática de lâmina curva e num gesto rápido e preciso, cortar a garganta do armeiro simpático. Claro que ele não fez nada disso, mas subiu um pouco o tom da argumentação. As perguntas dele eram retóricas, mesmo porque nem eu nem o armeiro simpático tivemos tempo para responder. Ele simplesmente virou as costas e saiu andando. Capítulo 9. Sobre a política do ódio. Meu nome é Daphne, eu tenho 26 anos, sou médica veterinária e atualmente eu trabalho numa clínica aqui em Belo Horizonte. Meu nome é Ana Luísa, eu tenho 23 anos, sou estudante de Direito, faço estágio num cartório de notas. A Ana e a Daphne são amigas, moram na mesma cidade, mas o que conectou as duas foi um cara chamado Pedro Henrique Dias Soares. A Daphne conheceu o Pedro há pouco mais de 3 anos, num bar onde ela trabalhava, em Belo Horizonte. Eu trabalhava num barzinho antes de me formar. Você trabalhava de quê? De garçonete? É isso. E aí ele deu em cima da garçonete. Me escrevia no meu carro, no vidro do meu carro, antes de eu ir embora. Ah, é? O que ele escreveu? Linda, maravilhosa, essas coisas. Ele era bem romântico. E ele fez isso algumas vezes, é isso? Várias vezes. No fim, a estratégia deu certo. Chamou pra sair, a gente começou a sair, depois disso, nunca mais a gente desgrudou. Eles começaram a namorar. A gente tava planejando o nosso casamento já pra esse ano. E já estavam com data marcada pra irem morar juntos. E já tava tudo, com os móveis, tudo certinho. Eu ficava lá, ele vinha dia de semana e sexta-feira pra ficar comigo. Eu sou irmã do Pedro, Ana Luísa, né? Sou irmã do Pedro, era só nós dois. Ele era 5 anos mais velho do que eu, né? Então, assim, ele era muito protetor, muito ciumento, até demais. Sempre querendo me proteger de tudo. Aí a gente tinha uma boa relação. A gente brigava, mas tinha uma boa relação. O Pedro tinha 28 anos, era um cara boêmio, fanático pelo Atlético Mineiro, tinha se formado em Direito, ganhava a vida dirigindo num aplicativo e fazendo entregas, mas encarava essas funções como um trabalho passageiro. Ele sempre teve o sonho de ser policial militar. Hoje, depois de tudo que aconteceu, muita gente acha que o Pedro Henrique era petista, mas isso não é exatamente verdade. Ele nunca foi petista, mas ele sempre foi esquerdista. Ele sempre defendeu cotas, sempre defendeu as pessoas que são menos protegidas, privilegiadas, né? E ele não era negro, ele era um homem branco, de barba ruiva, hétero, mas ele sempre protegeu as minorias, ele sempre se manifestou a favor das minorias. Então o governo Bolsonaro ia de contra todas as nossas ideologias. Mas apesar de ter um posicionamento político claro, o Pedro era um cara discreto, ainda mais nos últimos tempos. Se tivesse alguma manifestação, alguma coisa, nem buzinava, não falava nada, porque ele tinha muito medo. Ele sempre falava assim, que esse pessoal ele era perigoso, que esse pessoal matava. Por tudo isso, no dia das eleições, ele combinou com a Daphne que eles iam manter a discrição. Ele tinha falado comigo que a gente iria assistir os resultados na casa de algum amigo, na casa de alguém, mas que a gente não iria sair, porque ia dar merda. Ele falou assim, vai dar problema, vai dar morte, vai dar confusão, a gente vai ficar quietinho dentro de casa. Mas, no dia 30 de outubro, eles não conseguiram cumprir o plano inteiro. Esse dia a gente estava meio brigado, e aí eu fiquei com a irmã dele no barzinho do primo dele, lá em cima,
e ele estava na rua de baixo, fazendo um churrasco na casa de uma amiga da família, né? Além dos amigos, o pai e a mãe do Pedro e da Ana Luísa, os 2 eleitores do Bolsonaro, também estavam no churrasco. Aí começou a chover e lá em cima não tinha telhado, né? E aí o pessoal resolveu descer para a garagem. Essa casa ficava num bairro de classe média de BH, numa avenida chamada Tereza Cristina. Na garagem já tinha funcionado um bar, então o lugar era devidamente equipado com mesas e cadeiras. O único problema é que não tinha nenhuma janela ou outra ventilação. Tem só o portão que dá para Tereza Cristina. Então, quando eles desceram na chuva, eles abriram o portão para entrar ar, né? Foi aí que, um pouco depois das 7 horas da noite de domingo, eles receberam a notícia de que Luiz Inácio Lula da Silva tinha sido eleito presidente da República pela 3ª vez. Isso, claro, elevou um pouco os ânimos do entorno. O dono da casa, por exemplo, colocou a música de campanha do Bolsonaro para responder aos amigos que comemoravam a vitória do petista. Na hora que eu desci, tava tocando a música do Bolsonaro, que meu pai tava colocando e tudo. Essa é a Larissa, filha do dono da casa, amiga da Ana Luísa e do Pedro desde que eles eram crianças. Mas a gente sempre foi muito respeitoso um com o outro, tava tudo muito tranquilo. A gente comemorou e tudo. A Larissa também tinha votado no Lula e também tinha ido votar com uma roupa discreta. Mas quando chegou em casa, colocou adesivos do petista na camiseta. O Pedro Henrique tinha feito a mesma coisa. E aí, depois de um período de tempo, a gente parou. O Pedro, inclusive, virou e falou assim, vamos parar um pouquinho, né, e tudo. Porque meu pai, ele é bolsonarista, começando a ficar nervoso. Eles colocaram uma música sertaneja e continuaram ali, bebendo e conversando. E aí acabou as comemorações, né, sobre política. Ficou numa mesa. A partir desse momento, a Larissa parece lembrar do que aconteceu, meio que em câmera lenta. Passou um tempinho, o Pedro se afastou. Ela lembra que o Pedro se levantou, que ele se afastou, se apoiou numa bancada e ficou mexendo no celular. Mexendo no telefone. Lembra que ela também pegou o celular e que viu o post que o Pedro tinha feito ali do lado dela, comemorando o resultado das eleições. Lembra de estar sentada bem na entrada, de frente para a mãe e pro portão aberto. Lembra que era uma das poucas que não estava bebendo. E lembra de estar preocupada com a violência ligada às eleições. Muito preocupada com esse negócio. Lembra que por causa disso, estava atenta, olhando a rua o tempo inteiro. E provavelmente por isso, ela foi a única que viu o homem com uma touca ninja se aproximando rápido. Você não achou que pudesse ser um assalto, por exemplo? Isso não passou pela sua cabeça? Não, eu já imaginava que era por motivos políticos mesmo. Mais tarde, quando prestou depoimento, o Juan Newton da Luz disse que tinha passado o dia bebendo e que no começo da noite saiu armado com 2 pistolas, uma 380 e uma 9mm, calibre que antes do governo Bolsonaro era de uso restrito das forças de segurança. No depoimento, o Juan disse que o objetivo dele era buscar traficantes do bairro, mas testemunhas contam ter visto ele num bar, dizendo que se o Bolsonaro perdesse, ele ia provocar uma desgraça. E essa desgraça começou antes dele chegar na casa da Letícia. No caminho, ele parou num bar e fez uma primeira série de disparos. Maria Goretti, uma mulher de 47 anos, foi a primeira a ser atingida na perna. Depois, ele acertou 2 tiros numa menina que esperava um Uber. Luana Rafaela Oliveira Barcelos. Chegou a ser socorrida, operada, mas acabou morrendo. Tinha 12 anos. Depois disso, ele seguiu até a casa da Letícia. Então, quando ele chegou, sacou a arma. Ele sacou a arma e aí ele gritou Bolsonaro. Gritou Bolsonaro, né? E começou a atirar. Lembro dele tirando a arma e a hora que ele atirou no Pedro. O Pedro não falou nada, simplesmente nada, não teve discussão. Ele simplesmente chegou, gritou Bolsonaro e atirou. E boa parte da imprensa diz que ele atirou aleatoriamente. Mas tudo indica que não foi isso. Tudo indica que o Juan sabia o que estava fazendo. Ele tinha registro de CAC, tinha mais de 500 cápsulas de munição em casa, tinha 3 carregadores, totalizando o poder de fogo de 50 tiros. Tudo indica que o Juan estava ali para matar eleitores de Lula. Ele já tinha uma mira, né? Realmente ele estava caçando pessoas que eram a favor do Lula. Segundo a Larissa, além de ter gritado o nome do ex-presidente, ele só atirou em quem podia ser visto como eleitor de Lula. E como o Pedro estava com os adesivos, ele foi direto no Pedro. Os 2 primeiros tiros acertaram o Pedro. Um pegou no ombro e ainda permitiu que ele tentasse avançar na direção do atirador. O outro pegou em cheio no peito, atingindo uma área altamente irrigada chamada hilo pulmonar.
O Pedro desabou na A hora. hora que o Pedro caiu no chão, Depois disso, a Larissa não viu mais a direção dos a tiros, direção, né, dos tiros, porque se abaixou e saiu se arrastando. eu fui arrastando no chão agachada para chegar na saída que tinha atrás dessa garagem, tinha uma saída pra minha Mas casa. hoje, olhando as marcas que ficaram na garagem, ela tem certeza de que foi o segundo alvo. Tem os disparos aqui em casa, ainda a gente olha na garagem certinho na minha direção. Eu também estava de vermelho com adesivo. E a minha mãe, ela estava, apesar dela ser do partido Lula, ela estava com uma blusa verde e um short amarelo. Então, eu creio que não foi... ele não quis atirar nela, só que minha mãe estava de costas. E ela achou que na hora que começou os disparos, ela achou que era bomba. Então, ela virou de costas e levantou o braço para xingar. No que ela levantou o braço, ela estava do meu lado, ela levou um tiro no braço também. Você acha que esse tiro que atingiu a sua mãe era pra você? Sim. Só que isso ela só foi entender depois. Na hora, a Larissa só conseguia se arrastar pra longe. Ainda continuei escutando os tiros, consegui arrastar e sair para trás da minha casa. Ela lembra de estar muito preocupada com a irmã menor, Uma de 9 anos, e eu não vi ela na hora. estava na garagem um pouco antes. Pouco tempo antes. Ela subiu pela escada da garagem que dava acesso à casa, achou a irmã e mandou ela se trancar. Ela trancou ali no quarto. Nessa hora, os tiros tinham parado e a Letícia resolveu voltar pra garagem em busca do pai, da mãe e dos amigos. A sensação que eu tive quando eu desci era que estava todo mundo morto já. Porque foi muitos disparos e o Pedro estava no chão. A mãe e o pai dele em cima dele na hora. O Juan tinha fugido pela avenida. O pai da Larissa e um amigo foram atrás Todo dele. mundo foi correndo atrás dele, ainda deu alguns Ele se disparos virou, pra trás. descarregou a outra pistola na direção deles, mas os dois conseguiram se deitar no chão e escaparam dos tiros. Pra não ser atingido. O Juan continuou correndo na direção de uma mata que ficava depois de um córrego. Mas nessa hora, algum vizinho já tinha ligado um 90 e vários carros de polícia começaram a patrulhar a região. Já estava rodando, procurando. O pai da Larissa viu um desses carros, se jogou na frente e apontou pro Juan, que acabou cercado e preso. E nisso foi quando a polícia saiu correndo atrás dele nessa Teresa Cristina, nessa avenida. E aí foi quando conseguiu pegar ele. Enquanto isso, na garagem, a situação era de terra arrasada. Eu não conseguia chamar a ambulância, na hora eu esqueci a senha do meu telefone, ninguém tinha reação. De frente para minha casa tinha outras casas, o pessoal saiu na rua, mas a gente pedia socorro, ninguém vinha, por causa que o pessoal ficou com medo dos disparos, né? A gente tentando socorrer, eu não conseguia pegar o carro para levar minha mãe para o hospital também. E na hora eu peguei a chave, eu não conseguia, não tinha reação, só conseguia tremer, ninguém tinha reação. O Renato, que é um amigo nosso que estava, conseguiu pegar o carro. Meu padrinho foi dirigindo o carro, que é uma caminhonete. O Renato foi com o Pedro no colo atrás dessa caminhonete, na caçamba da caminhonete. E minha mãe foi no banco de trás do carro. Enquanto isso, a Daphne e a Ana Luísa, namorada e irmã do Pedro, que estavam num barzinho na rua de cima, começaram a escutar sobre alguma confusão no bairro e resolveram ir pra casa. Tinha alguém falando assim, atiraram um tal de Pedro lá embaixo, porque era na rua de baixo, né? Mas eu jamais, assim, imaginei que seria o meu Pedro, jamais, na minha vida, nunca passou pela minha cabeça isso. E aí, na hora que a gente entrou dentro do carro, que a minha amiga foi dar a volta no quarteirão, eu vi que tinha polícia aonde o Pedro estava, né? Que era na casa da Luana. E aí, eu já comecei a passar mal, eu falei, para o carro, né? O Pedro que tá lá embaixo, é o Pedro que tá ali. Eu acho que foi o Pedro, e aí a gente já começou a ligar, sem parar pra ele, né? Aí, o Pedro atendeu o telefone, só que não era o Pedro, né? Era o Renato, né? Inclusive, é um amigo dele que aparece nas fotos com a blusa do Brasil toda suja de sangue. Era o Renato que atendeu, falando que ele tinha tomado um tiro, né? Que eles estavam indo pro João 23, que era pra gente ir pra lá. Quando elas chegaram no João 23, o hospital estava tomado de amigos, vizinhos e familiares. Muita gente ainda estava tentando entender o que tinha acontecido. Aos poucos, eles foram fazendo um inventário dos feridos. O Pedro era definitivamente o mais grave. A informação que eles tinham era de que ele estava na cirurgia. A mãe dele tinha levado um tiro de raspão e passava bem. A mãe da Larissa tinha levado um tiro no cotovelo, o que tinha resultado numa fratura exposta. Ela estava na cirurgia, provavelmente uma cirurgia de amputação. E demorou muito tempo para eles poderem dar alguma notícia. Ana Luísa, irmã do Pedro. Aí depois veio uma enfermeira perguntando se ele tinha alguma tatuagem. E sim, ele tinha uma tatuagem. E aí na hora que ela perguntou isso, eu já sabia. Aí entrou 4 familiares, né? Entrou eu, meu tio, minha tia e a mãe de um amigo que era enfermeira lá do hospital, para poder conversar com o médico.
Aí ele falou que o Pedro já praticamente chegou sem vida. Eles tentaram reanimar ele, tentaram fazer, mas assim, não teve jeito. Pra mim era uma coisa surreal. Na hora que eu saí da sala e que todo mundo tava lá na recepção me aguardando, foi como se fosse uma cena, eu não sei explicar, porque eu lembro só desse amigo dele olhando pra mim, falando assim, e aí? Quando a Ana voltou, eu fiquei esperando uma notícia, né? Eu fiquei olhando pra cara dela assim. Daphne. Nessa parte eu não lembro muito bem, porque na verdade, parece que eu fiquei surda, porque eu não escutei ela falando, eu só li a boca dela, os lábios dela, ela falando assim, ele morreu. A cena que eu nunca vou esquecer na minha vida foi ela saindo, ela voltando, e eu estava de braço dado com a Daphne nesse momento. Essa é a Marcela Januzzi, estudante de Direito, amiga do Pedro e da Daphne, que foi pro hospital assim que soube do que tinha acontecido. Ela não conseguia falar nada, ela só estava chorando, e aí a Daphne, de braço dado comigo, falou assim, Ana Luísa, o que foi? Ele morreu? Aí a Ana Luísa balançou a cabeça. Aí a Daphne gritou, ele morreu, Ana Luísa? Fala. Ela falou, morreu. Aí a Daphne deu o grito mais estrondoso que eu já ouvi na minha vida, assim. Eu perdi meu pai, né? Eu perdi meu pai em 2018. E eu acho que nem a dor, assim, que eu senti ao enterrar meu pai, ao ver todo mundo da família chorando, minha irmã e tudo, se compara ao grito de desespero que foi o grito da Daphne. Foi um grito diferente de tudo que eu já ouvi, assim, porque foi uma coisa tão inesperada, foi tão violenta a forma com que a vida dele foi arrancada, e o fato de eu estar de braço dado com ela nesse momento foi muito forte também. E aí ela desmaiou no meu colo, assim. Eu olhei pra cara dela, parecia que a alma dela tinha saído do corpo. Eu nunca vi uma coisa parecida. Imagina pra minha mãe. Ela literalmente, ela viu o filho dela ser assassinado na frente dela. Por uma questão política. Ele acabou com a minha família. Vida, ninguém tem mais. A gente tá tentando sobreviver, né? Vocês veem uma responsabilização do governo nesse sentido? Muito mesmo, porque o discurso do Bolsonaro incentivou as pessoas. Para você ter noção, quando saiu a reportagem, né, sobre o acontecido, eu evitava entrar no Instagram para poder ler os comentários, porque as pessoas realmente estão doentes, não tem condições. Era assim, manda seu irmão fazer o L agora, faz o 13. Sério, depois dele ter morrido. Depois dele ter morrido. As pessoas são cruéis e estão doentes, entendeu? Um governo que só estimula o ódio, a violência, não poderia dar outra coisa a não ser isso. Então, isso com certeza é responsabilidade do desgoverno, entendeu? O Bolsonaro, ele tinha sim que pagar também, porque ele incentivou tudo isso. O discurso dele era de ódio. Como permanece incentivando. Não dá pra acreditar até hoje. Acho que a minha ficha não caiu. Eu espero ele voltar pra casa todos os dias ainda. Eu espero ele lá. O meu cachorro fica na cama dele. A gente não teve até hoje coragem de mexer no guarda-roupa dele. Tá tudo da mesma forma. Tá tudo do mesmo jeitinho. Porque é tão inacreditável que literalmente uma pessoa cheia de vida tenha morrido por uma questão tão fútil. Eu sinto muito que vocês tenham que passar por isso e agradeço por vocês dividirem essa história. Nesse momento, talvez você esteja se perguntando como os amigos bolsonaristas da família do Pedro veem isso tudo. Eu perguntei sobre isso para Larissa, filha do dono da casa onde o tiroteio aconteceu. E Larissa, o seu pai, você falou, ele é bolsonarista, é isso? Isso. E como é que ele viu isso tudo? O meu pai, ele mudou muito depois do acontecido. Antes ele era uma pessoa que debatia, né, discutia ainda sobre. Hoje em dia, acho que na verdade todo mundo, né, todo mundo evita ao máximo o assunto, já ninguém toca nesse assunto de política mais. O meu pai não toca mais nesse assunto, ele ficou com muito medo, né, porque tava eu, minha irmã, minha mãe, a cabeça dele mudou muito. Ele não era extremista, né, ao ponto de brigar feio com as pessoas, ele discutia com a gente, mas aquela discussão normal, saudável, né, sobre política, mas isso hoje em dia nem isso ele faz mais. Se daqui a 4 anos tiver uma eleição de novo entre Lula e Bolsonaro, você acha que ele vai votar no Bolsonaro? Eu acho que não. Você acha que não? Acho que não. O Juan tá preso e foi indiciado por homicídio qualificado e tentativa de homicídio.
A defesa alegou que ele sofre de distúrbios mentais, mas a justiça negou o habeas corpus e ele segue preso à espera de julgamento. A mãe da Larissa não precisou ter o braço amputado, mas ainda não recuperou parte dos movimentos. A mãe do Pedro não tem sequelas físicas do tiro que a atingiu. A tatuagem que ajudou a equipe do João 23 a identificar o corpo do Pedro Henrique tinha sido feita em homenagem ao avô dele, que tinha morrido algum tempo antes. Era uma citação da letra de Boate Azul, uma canção de Benedito Seviero. Os integrantes da noite se foram dormir. Antes de terminar, eu quero te falar da Rádio Guarda-Chuva, nossa rede de podcasts feitos por jornalistas. E hoje eu quero te falar do Afluente, podcast do Bruno Tadeu, que estava numa longa pausa, mas que felizmente pra gente tá de volta aos tocadores. O Afluente, você sabe, é focado em histórias sobre a região amazônica. E no episódio mais recente, o Bruno reuniu entrevistados de peso para falarem sobre a representação da região norte no Congresso Brasileiro. Procura aí pelo Afluente no seu tocador, escuta que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 84 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho. Oi, aqui é a Tatiana Rosário Rodrigues e eu tô falando de Indaiatuba, interior de São Paulo. A mixagem de som deste episódio é do João Vitor Coura. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas dos aplicativos foi criado pela Cláudia Furnari. A produção, o roteiro e a edição são do Tomás Chiaverini. Este episódio contou com o apoio do Instituto Fogo Cruzado, tanto na concepção quanto no financiamento. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.